Vou trazer para você a reportagem do seu Pedro. Uma família está desesperada sem qualquer notícias. Põe a foto aí do seu Pedro na tela. Esse aí é o seu Pedro Ismael, ele tem 50 anos. Ele simplesmente desapareceu, não avisou ninguém. O Pedro foi visto pela última vez saindo de casa com 2 pessoas. A suspeita é de que sejam os possíveis assassinos. Esse drama já se arrasta por 7 meses, mas agora o caso pode estar perto de ser esclarecido. 2 suspeitos foram presos e eles estavam mais perto da vítima do que qualquer um poderia estar. Poderia imaginar. Deixa eu ver a reportagem. Já são 7 meses do desaparecimento desse homem. Pedro Ismael Matoso, de 50 anos, saiu de casa e nunca mais voltou. Pedro vivia fazendo rolos, casas, carros, terrenos, tudo para ele era uma forma de conseguir dinheiro, trabalho que até dava certo. Mas trazia algumas vezes inimigos, desacordos que viravam discussões e brigas. O Pedro morava nessa casa aqui no bairro Abranches, em Curitiba. E talvez tenha sido por causa dela que ele desapareceu e a maior possibilidade é de que ele tenha sido assassinado. Os 2 homens que moravam aqui antes dele fizeram um negócio com o Pedro. O Pedro morava nessa casa e ele entregava a esses 2 homens um sobrado em Almirante Tamandaré. E a negociação não foi só essa. O Pedro também tinha um caminhão com que negociou uma chácara, também no município de Almirante Tamandaré. E a negociação foi feita com essas mesmas 2 pessoas. O Pedro foi visto a última vez no dia 6 de abril desse ano, logo que saiu da casa acompanhado de 2 pessoas. A Polícia Civil, então, começou a investigar o caso. E nessa semana, 2 homens foram presos, 2 irmãos. E eles são os principais suspeitos do desaparecimento desse homem. Por enquanto, na delegacia, não falaram absolutamente nada. Negam que tenham desaparecido com o Pedro. Só que para a polícia, a versão deles é mentirosa. E eles podem ter, sim, o assassinado. Eu tinha falado com ele um dia antes dele desaparecer, né? Que ele passou na casa da minha mãe e ele chegou, conversou um pouco ali com a gente, falou do negócio que ele tinha feito numa chácara, que ele queria, que tinha milho na chácara, que ele queria plantar outras coisas e tal, né? Ele comentou isso. Dentro da casa, a filha procurou alguma coisa que pudesse ajudar a descobrir o paradeiro do pai. Pro final da semana, quase que o meu tio foi lá na casa, lá porque ele me mandou mensagem falando que meu pai não estava conseguindo falar com meu pai, que acho que meu pai estava sumido. Daí que a gente começou a correr atrás das coisas, né? Que foi atrás na casa dele, que a gente viu que tava todas as coisas dele lá, os carros estavam lá. Mas agora, com 2 suspeitos presos, a polícia espera descobrir o que de fato aconteceu. Há indícios suficientes de que os 2 irmãos tenham sido realmente autores de um possível homicídio, porque ele desapareceu faz mais de 7 meses e houve, segundo testemunhas, uma discussão entre um dos autores, dos possíveis autores, né, desse possível homicídio contra a vítima. A filha de Pedro esteve na delegacia para prestar mais um depoimento. Talvez isso possa trazer um elemento novo que comprove a participação dos suspeitos no desaparecimento do pai dela. Essa angústia que fica de não saber o que aconteceu, onde ele está, né? Toda a família está angustiada, porque o que a gente quer é a justiça, que pague pelo que fez. Se fez, que pague pelo que fez. E aí, a pergunta que se faz agora é a seguinte: onde que está o seu Pedro Ismael, né? Pedro Ismael. Onde está esse homem? Está morto? Não está morto? Os documentos dele ficaram, né? Os documentos dele estavam em casa. Ele desapareceu sem os documentos. 2 pessoas estão presas. E a gente convidou aqui o William Bittar para trazer mais detalhes para a gente aí desse caso, que ele acompanhou desde o começo. Boa tarde para você, Bittar. Você ouviu a família, ouviu também vizinhos, né? O seu Pedro, inclusive, e aí eu quero começar conversando com você sobre o seguinte: o seu Pedro, na verdade, era um homem que fazia muito rolo, né? Exatamente. Jássio, boa tarde para você, para a doutora Márcia, também para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Esse caso tem algumas peculiaridades, Jasson, e uma delas é justamente esse. O Pedro, ele fazia muitos rolos com diversas pessoas. Isso sempre trouxe muitos inimigos para perto dele, pessoas que o ameaçavam, que brigavam com ele. Inclusive, ele teve algumas passagens pela polícia em que ele era vítima de agressões.
inclusive de outros vizinhos da região onde ele estava morando. E essa casa, no bairro Abranches, em Curitiba, é a principal ligação dele com o desaparecimento dele e com esses dois irmãos que foram presos pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil, a DHPP. Por que isso? Porque ele estava discutindo por conta dessa casa. Essa casa foi num rolo que ele teve com um sobrado em Almirante Tamandaré. Lá em Almirante Tamandaré também, ele pegou uma chácara, uma chacrinha, e ele deu um caminhão em troca. Isso, palavras da própria família com esses dois irmãos que foram presos. Por que aconteceu isso depois? Ele descobriu que a chácara que ele pegou desses dois irmãos, esses irmãos também venderam para uma outra pessoa. Venderam para um outro rapaz. E aí ele queria desfazer o negócio e esses dois irmãos não estavam aceitando desfazer o negócio. E aí a gente conversou com os vizinhos lá na região e realmente esses dois estavam lá nos últimos dias antes do Pedro desaparecer, Jason. Ô, William, eu queria te perguntar o seguinte, o seu Pedro, ele tinha um emprego, um trabalho fixo, alguma coisa, ou vivia só dos negócios dele? Não, ele vivia só disso, Jason, vivia somente dos rolos dele, casas, terrenos, carros. Inclusive, ele teve um problema uma vez, que ele pegou um carro, só que esse carro era fruto de um roubo. E aí ele não sabia de tudo isso, chegou a ser levado à justiça por conta disso, mas lá ele disse que não sabia o que estava acontecendo e por que ele tinha pego aquele carro que estava roubado. Até então, ele não sabia o que estava acontecendo. E nessa vez, nessa situação desse carro, inclusive, ele acabou brigando com duas pessoas que teriam repassado o carro para ele. Mas essas duas pessoas foram descartadas nesse momento das investigações da polícia, porque esses dois irmãos realmente estavam brigando com o Pedro por conta dessa casa e também dessa chácara, e aí eram eles que estavam lá na região um pouco antes dele desaparecer. Aí que eu ia te perguntar, porque é o seguinte, você às vezes tem uma discussão por causa de um negócio ou outro, é uma situação. Agora, quais os indícios claros e evidentes que a polícia tem para manter esses dois homens presos e ainda não ter divulgado o nome deles? Bom, a gente tem até a identidade dele, Jason, mas é um pedido até da própria família para que a gente não divulgue, porque essa família está com medo que em algum momento esses dois possam sair da prisão e vão atrás da família para, enfim, dar um sumiço neles também, quem sabe, se foram eles que desapareceram com o Pedro. O indício principal da polícia, até por esse tempo de desaparecimento, é que realmente o Pedro tenha sido assassinado. Aí por que esses dois irmãos entraram na história? Primeiro, nesse rolo dessa casa com a chácara também em Almirante Tamandaré, que o Pedro queria desfazer o negócio, e outra porque eles estavam ali na região. No depoimento dado à polícia, cada um deu uma versão diferente, cada um contou uma história diferente para esses problemas com o Pedro. E aí a polícia praticamente pegou eles na mentira, Jason. Pegou eles na mentira. Agora eu quero fazer aqui, Bittar. Bittar, houve contradição e a polícia está investigando. Agora eu quero trazer o seguinte, doutora Márcia, deixa eu fazer um outro papel aqui agora. Esse homem era um homem que vivia no mundo de negócio, que muitos chamam de rolo, e por isso ele já tinha passado alguns apertos na vida. É ou não é? Passou alguns apertos, alguns esfregões. Esse homem tomou por causa dos rolos que ele fez. Será? Aí vai dizer assim, eu já está imaginando coisa? Está imaginando coisa? Trabalho na televisão, isso é coisa de novela. Mas não poderia, doutora Márcia, talvez esse homem ter sumido por desejo próprio? E daí, em que momento ele deixou de falar com as filhas, deixou de informar a família, que, ó, vou sumir, apareço quando eu puder. Esse não contato com a família é que leva à ideia de que esse desaparecimento não é voluntário. Mas muito importante para a investigação saber o que aconteceu nesses dias, nesses momentos anteriores ao desaparecimento. Com quem ele teria tido contato, e aparentemente já foram descartadas outras pessoas da investigação, né? Esses dois rapazes são importantes para ela, mas quem teria tido contato, que tipo de ameaça teria recebido, enfim, esse montar dos fatos anteriores ao desaparecimento é muito importante. O detalhe é o seguinte, nós estamos falando de um homem que está desaparecido há 7 meses, os documentos dele ficaram em casa, né, Bittar? Só me confirma isso, ficaram em casa, né? Ficaram em casa. Ficaram em casa. Então ele desapareceu sem documento nenhum, não se sabe onde está o Pedro. Tem aí mais uma sonora, uma parte do depoimento da filha dela, uma entrevista que a gente fez, que o Bittar fez. Mostra aí pra gente. A gente tá naquela esperança ainda, né? Tem aquela fé ainda de encontrar ele
vivo. A gente sabe que é difícil, né? Ainda mais por conta dos meus irmãos que são mais novos, mas já vai começando a dar um alívio, porque até então 7 meses e pouco ainda não tinha sido feito nada, né? Então agora começou a andar e a gente espera que seja feita a justiça. Ô, Bitar, você tem o feeling de repórter que faz investigação. O que você sentiu na conversa com a família? Bom, Jason, primeiro que a família já imagina que o pior aconteceu. A única coisa que a família quer agora é encontrar o corpo do Pedro para fazer um velório, para fazer uma despedida. Ele já não tem praticamente esperança nenhuma de que ele esteja vivo. Até porque, da última vez que ele conversou com essa filha, uma das últimas vezes, ele comentou que ele queria desfazer o negócio com esses 2 irmãos e que isso estava gerando uma preocupação para ele, uma preocupação para o Pedro. E aí, logo depois, ninguém mais conseguiu contato. Só foram se dar conta de que ele tinha desaparecido quando o irmão dele não conseguia também mais falar com ele, foi até a casa e viu que todos os pertences dele estavam lá. Aí uma vizinha disse assim, ele saiu daqui com outras 2 pessoas. Quem são essas pessoas? São 2 irmãos, os 2 irmãos que eram os proprietários da casa. Jason. Estão presos. Doutora Márcia, eu quero fechar esse caso para trazer aqui o caso do tarado, porque o Bitar tem novidade também do caso do tarado. Alguma coisa que a senhora queira acrescentar para fechar aqui, doutora? É bastante interessante a presença dos pertences dele, dos documentos dele. Isso pode significar que ele saiu de lá contra a vontade dele ou que essa saída, talvez, nesse primeiro momento, pela vontade dele, não seria para ir muito longe, né? Porque se você vai mais longe, você vai levar seus documentos. Então, é bastante importante a presença desses documentos. E quem resolve desaparecer, leva pelo menos seus documentos, né? Tá certo.